E nós vamos começar o programa com um assunto que incomoda muitas pessoas. Pelo menos 6 famílias do Jardim São Francisco, aqui em Maringá, vivem em casas cedidas pela prefeitura. Isso porque aguardam uma escritura de suas casas para poderem realizarem reformas. O problema é que a espera por estas escrituras já chega a 8 anos. Vamos acionar ao vivo o repórter Índio Maringá, que está na Coapar e tem mais informações sobre a situação dessas famílias. Boa tarde, Índio. Muito boa tarde, Eduardo Santos, boa tarde a você, boa tarde a todos que estão acompanhando aqui o Tribuna da Massa, a Rede Massa. Realmente, né, Eduardo, uma situação complicada que essas famílias vêm enfrentando. Inclusive, a nossa equipe esteve lá no Ribeirão Gleba Morangueiro, que é o Jardim São Francisco. Uma reportagem foi feita e para você que está acompanhando o Tribuna da Massa, veja mais detalhes. Os moradores do Jardim São Francisco percebem problemas nas estruturas e não podem mexer pela falta da documentação. A Fabielle morava numa casa antiga na Horácio Racanello. No ano 2000 foi desapropriada para as obras do novo centro e veio para cá na esperança de ter um lar para morar. Só que precisa regularizar a situação. Foi várias vezes na prefeitura e fica sem respostas. Falaram que tá arrumando os papéis, tá ajeitando, mas até agora nada, ninguém fala nada. O ano passado achei que ia sair, não saiu. Esse ano mandei mensagem pro rapaz que ele me atendeu e falou que provavelmente sai, mas ninguém dá uma posição, se vai sair ou não. A cada dia que passa, a situação destas 6 famílias se torna ainda mais difícil, porque eles não conseguem a escritura. Nesta casa, por exemplo, o telhado não pode ser trocado por falta deste documento. Tá tudo rachado as paredes e tem que trocar os vidros, que tá tudo caindo, tudo. Não tem jeito de trocar, não tem jeito, que não tem a escritura da casa, como é que vai trocar? As famílias têm em mãos a primeira autorização para o uso da residência, que foi assinada em 2010 pelo então procurador-geral do município, Luiz Carlos Manzato. O documento foi renovado há quase 2 anos pelo também procurador Daniel Romaniuk Pinheiro Lima. Mas sem a escritura, e nesta época de muita chuva... Quando chove, de fora a fora molha, então a gente está com a situação do que não pode fazer nada. Eles disseram que se a gente mexer, eles tomam a casa da gente. Então não tem como a gente fazer nada. Os moradores não conseguem fazer pequenos reparos e financiar uma reforma é impossível. Enquanto isso, receber uma visita requer um pouco de coragem, porque o teto pode cair a qualquer momento. Só Deus sabe quando vai estar, porque você vê, está caindo. E até eles dão uma posição para a gente que a gente não pode mexer. Não pode fazer nada, eles têm que dar uma posição que nós podemos fazer. E olha, Eduardo Santos e telespectadores do Tribuna da Massa, a nossa equipe entrou em contato com a prefeitura e nós obtivemos uma resposta de que a prefeitura está montando uma equipe, já montou uma equipe que está averiguando a situação, além dessas famílias, de outras famílias que também têm casas com assistência social ou que fazem parte desse projeto. Segundo eles, a situação será regularizada. E para saber mais informações, Eduardo, sobre quantos imóveis estão irregulares, como a pessoa deve proceder, sobre esse motivo, nós viemos até aqui, olha, a Companhia de Habitação do Paraná, viemos conversar com o diretor, o Daniel Matos. Boa tarde, Daniel, você está ao vivo no Tribuna da Massa com o Eduardo Santos. São 6 famílias da Gleba Morangueiro, que estão passando aí por situações, o senhor acompanhou aí a reportagem. Essas famílias não conseguem a escritura. Como que funciona isso? Boa tarde. Boa tarde, Eduardo Santos. Boa tarde a todos os telespectadores aí da Rede Massa, do SBT. Um prazer enorme estar falando com vocês para estar tirando essas dúvidas. Bom, Índio, o que acontece é que a Coapar, como você está aqui hoje, foi responsável pela construção dessas 36 unidades lá do Jardim São Francisco. O financiamento delas foi feito diretamente com a Caixa Econômica Federal. Então, para obter a escritura definitiva, as pessoas precisam quitar os seus imóveis, foi um financiamento de 25 anos. Assim que for paga a última prestação, ela pode ir até a Caixa Econômica, pedir a baixa do financiamento e aí automaticamente a escritura passa de posse dela. Os moradores têm uma cópia do contrato que tem lá o termo de posse, que dá garantias dele até o financiamento estar em seu nome. Mas eles alegam que com esse contrato não consegue fazer reforma.
como que funciona esse contrato? Ele consegue emprestar dinheiro, ter autorização, de repente, para fazer uma reforma no imóvel? Sim, eles podem fazer a reforma. Respeitando as leis municipais que existem, eles podem fazer a reforma, não tem problema nenhum. A gente tem um bom trâmite na prefeitura lá com o Márcio Lorim, que é o diretor de habitação. Podem estar procurando ele lá para fazer ampliação, tudo respeitando as leis. Tudo que pode ser feito e o que não pode ser feito. Então, assim, o ideal mesmo é as pessoas estarem procurando a prefeitura para ver o que pode ser feito nessas casas de ampliação, de reforma, para que as coisas sejam feitas dentro da lei para não ter problemas. Referente à documentação, isso não impede. Quantos imóveis estão nessa situação aqui em Maringá? O senhor tem esse número ou ainda não? Nós já tivemos em reunião com a Prefeitura de Maringá, porque a Prefeitura precisa fazer esse levantamento para passar para a Coapar, para a gente fazer um estudo de licitação, para que a gente regularize os imóveis que estão irregulares aqui no município. O governador Beto Richa, na semana passada, lançou o programa Mulher Bem Paraná em Campo Largo, onde foram assinadas 2.200 regularizações fundiárias. Então aqui em Maringá também, o Mar, junto com a sua equipe, está fazendo esse levantamento para que nos encaminhe para a gente faça a parceria do governo do estado com o governo municipal. Então outras famílias que estão passando pelo que estão passando, essas 6 famílias ali do Jardim São Francisco, devem procurar a prefeitura? Sim, a princípio sim, procure a prefeitura para tentar fazer esse levantamento para a gente regularizar, só que a prefeitura está levantando da cidade inteira. Então às vezes pode ser que demore um pouco, mas é a prefeitura que está fazendo esse levantamento para nós, né? A Coapar que provoca, vamos dizer, a prefeitura provoca a situação e nos encaminha aí. Pois não, Eduardo? Oi, Índio, o pessoal aí disse que está com esse problema faz em torno de 8 anos. E a gente viu aí nas imagens registradas pela nossa equipe que essas casas apresentaram problemas estruturais. É normal esses problemas aparecerem nesse espaço de tempo? 8 anos? Existe algum tipo de garantia com relação à obra? A pergunta do Eduardo, o diretor, é com relação aos problemas das residências. Eles estão com problemas há 8 anos. É normal aparecer esse tipo de problema, rachaduras, infiltrações na estrutura? Qual que é a garantia que a Caixa dá? Quantos anos que tem, de repente, a Caixa que dá, ou, né, no caso, a Coapar, para que o imóvel não dê nenhum problema? A garantia, sim, é que não pode haver nenhum tipo de problema, né? A gente faz a construção da casa para que não tenha nenhum tipo de problema. Havendo esse problema, eles podem procurar a Caixa Econômica vai acionar a seguradora vai fazer uma vistoria na casa do mutuário, e aí, vendo a necessidade que foi um erro, alguma coisa de construção, será reparado com a seguradora. Agora, sendo um mau uso do imóvel, uma má conservação do imóvel, aí a seguradora geralmente não dá esse parecer. Quando o mutuário ele assina o contrato, ele está dizendo que ele vai cuidar da casa, que ele vai fazer toda a limpeza, tudo certinho. Então, assim, o correto, sim, se deu algum problema de construção, procurar a Caixa Econômica Federal, eles vão acionar a seguradora, que tem direito. Essas famílias, então, é do projeto Minha Casa Minha Vida. Isso, Minha Casa Minha Vida, foi uma parceria com a Coapar. A Coapar somente entrou com a construção da casa. Então, assim, eles procuram a Caixa vai acionar a seguradora, o engenheiro vai lá fazer a vistoria e, no caso de certo, a seguradora vai arrumar a casa da pessoa. Muito obrigado, diretor. Tá aí, Eduardo, respondida a sua pergunta.